Você já se perguntou por que alguns homens entram em uma sala e, de repente, tudo parece desacelerar? Não há exibicionismo, não há vanglória, não há conversa fiada desesperada para preencher o silêncio. Apenas presença. É como se eles soubessem de um segredo que o resto do mundo ignora completamente. Isso não é sorte, isso não é charme superficial, isso não é uma vibe, isso é quietude, a imperturbabilidade. Esta é, sem dúvida, a forma de poder mais perigosa e letal que um homem pode carregar, porque quando você se torna imóvel, verdadeiramente imóvel, você para de perseguir. E, paradoxalmente, tudo começa a perseguir você. Quer saber por que ela está perdendo o interesse, mesmo quando você diz todas as frases decoradas e faz tudo certo? Quer saber por que sua vida parece estar saindo dos trilhos, não importa o quanto você trabalhe, sue e sangre? Este é o manifesto que você não sabia que precisava, mas que sua alma implorava para ouvir. Vivemos em uma era de ruído. Uma era onde os homens estão sendo puxados em 1000 direções simultâneas, distraídos, exaustos, irritados, confusos. Homens correndo atrás de mulheres, correndo atrás de validação digital, correndo atrás de um sucesso que nem sabem definir. Mas pouquíssimos, têm a coragem de parar e fazer a pergunta real. O que atrai essas coisas para você? Não é sua aparência. Não é o saldo na sua conta bancária, embora isso ajude no conforto, não compra lealdade. Não são suas palavras, é a sua profundidade. É a sua capacidade titânica de permanecer ancorado em um mundo que está constantemente testando seu equilíbrio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, carregava o peso de Roma nas costas, enfrentando pragas, traições e guerras intermináveis. E ainda assim, escreveu que a única cidadela que não pode ser tomada é a mente de um homem que encontrou a paz em si mesmo. Se você não aprender a construir essa cidadela, cada interação, cada relacionamento, cada oportunidade de ouro escorregará pelos seus dedos como areia fina. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa transformação, preciso que você entenda que o que vamos discutir aqui não é teoria. É uma questão de sobrevivência emocional e dignidade masculina. Muitos de vocês me perguntam como aplicar essa filosofia na prática, especificamente quando se trata de manter o respeito e a atração em um relacionamento que parece estar desmoronando ou esfriando. Para aqueles que estão cansados de jogos e querem um mapa direto, eu condensei os princípios de autocontrole, postura e a dinâmica do silêncio estratégico no guia O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Não é um manual de manipulação. É um retorno à postura masculina original, focado em como o seu autocontrole dita o respeito que você recebe. O link para esse material está fixado no topo dos comentários. É para quem está pronto para parar de falar e começar a ser. Agora preste atenção. A primeira verdade brutal é que você não pode fingir calma. O mundo está cheio de falsificações. Você pode usar o relógio mais caro da sala. Você pode dirigir o carro mais rápido. Você pode decorar todas as linhas inteligentes de todos os livros sobre como ser um homem de alto valor. Você pode até mesmo estufar o peito e falar grosso. Mas, quando a vida bate na sua porta à meia-noite, quando o telefone toca com a notícia que você temia, quando o mercado quebra, ou quando ela olha para você, escaneando seus olhos em busca de algo firme para se segurar durante uma tempestade emocional, você aprenderá rapidamente e da maneira mais dolorosa que não se pode fingir a calma. A calma não é encontrada em objetos, não está no seu flex no Instagram, não está na sua postura física ensaiada na frente do espelho, está na sua alma. Está na cadência da sua respiração, está na sua presença controlada e imóvel. Sêneca, o grande estadista estoico, nos alertava que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário.
mas também que o homem que não se preparou para o sofrimento é uma folha ao vento. Quando tudo parece estar desmoronando, todo homem atinge um ponto de ruptura. É nesse momento crítico que ele expõe as rachaduras em sua fundação ou prova que suas raízes vão até o centro da terra. E as mulheres intuitivamente, biologicamente, emocionalmente, não são atraídas pelo homem que diz que é inabalável. Elas são atraídas pelo homem que ganhou esse título através da dor, através da paciência e através da persistência. Você não pode pegar isso emprestado. Você não pode copiar isso de um vídeo de 10 segundos, porque sua alma vai te denunciar. Seus microexpressões vão te denunciar. O tremor na sua voz vai te denunciar toda vez que você fingir ser ele sem ter se tornado ele. Pense. Volte no tempo agora. Lembre-se daquela discussão onde você levantou a voz. Não porque ela merecia ouvir seus gritos, mas porque você perdeu o controle de si mesmo. Lembre-se daquela oportunidade que você desperdiçou porque duvidou se estava pronto, permitindo que a síndrome do impostor tomasse o volante. Lembre-se daquela noite em que você olhou para o teto, às 3 da manhã, se perguntando por que continua atraindo desrespeito, confusão e caos. A dura verdade estoica é que não é a vida que está perseguindo você. É você que não se tornou aterrado o suficiente para parar de ser movido. Epicteto dizia: se alguém consegue irritá-lo, essa pessoa tornou-se seu mestre. E você será movido pelas emoções dela, pela pressão do trabalho, pela tentação do vício, até que sua mente e seu corpo estejam tão sintonizados que não possam mais ser separados. Você entende o que acontece quando um homem finalmente para de deixar o mundo ditar seu valor? Quando ele não persegue, não porque ele é arrogante ou porque não se importa, mas porque ele já escolheu a si mesmo antes de qualquer outra pessoa. Quando ele não se explica mais, não por orgulho, mas porque sua energia já responde à pergunta antes mesmo de ela ser feita, esse homem pode caminhar através da rejeição, pode caminhar através da traição, pode caminhar através da perda financeira e ainda assim manter o queixo alto. Não porque ele é insensível ou um robô, mas porque ele é focado, porque ele é construído de algo mais forte do que a aprovação alheia. E se você ainda não construiu isso, você não está atrasado, mas está vulnerável. Vulnerável à manipulação, vulnerável à distração das redes sociais que lucram com sua ansiedade, vulnerável a mulheres que fingem respeitá-lo até descobrirem que podem movê-lo com um único suspiro de desaprovação. Vulnerável a oportunidades que desaparecem no momento em que você hesita. Então, como paramos de fingir calma e começamos a viver a partir dela? Como nos tornamos membros da estirpe do ajo estoico cru na prática? Você começa acordando antes que o mundo acorde. Você treina seu corpo até que a dor física se torne apenas um ruído de fundo, ensinando sua mente que o desconforto é um lugar seguro. Você se senta no desconforto sem reclamar. Você escreve diária e religiosamente, lutando contra sua própria mente no papel, dissecando seus medos como um cirurgião. Você define limites com você mesmo, não apenas com os outros. Você faz do desconforto seu campo de treinamento, não algo de que você foge. Você olha nos olhos dela quando ela o testa e você não pisca, não para dominá-la com agressividade, mas para mostrar a ela que há algo dentro de você mais estável do que qualquer caos que ela possa trazer. E esse tipo de homem torna-se raro. E na lei da oferta e da procura da vida, o que é raro torna-se desejado. Porque a verdadeira calma não levanta a voz, não persegue, não tenta provar nada. Ela simplesmente existe. E como um buraco negro de gravidade imensa, tudo ao redor começa a orbitar sua força. Se você sente esse peso e quer afirmar seu compromisso com essa jornada, comente agora a palavra liberdade para que o algoritmo entenda
que você faz parte da minoria que busca a verdade. Vamos aprofundar no segundo pilar. Os homens silenciosos falam mais alto. Existe um tipo diferente de volume com o qual o mundo moderno não está acostumado. Não está na gritaria dos podcasts, não está na explicação verborrágica, não está no preenchimento do espaço. É a presença de um homem que entra na sala e não diz absolutamente nada. E ainda assim, cada pessoa sente o ar mudar. A temperatura cai, a atenção se volta. Ele não está tentando impressionar. Ele não está escaneando o ambiente buscando validação ou sorrisos de aprovação. Ele não está desesperado para ser visto, porque ele sabe nas entranhas, que quando um homem carrega um peso real dentro de si, ele não precisa anunciá-lo com trombetas. Sua quietude, sua direção, sua convicção são tão inegáveis que as pessoas instintivamente ouvem antes mesmo de ele abrir a boca. Pense nisso. Pense na última vez que alguém passou por você e você apenas soube sem uma palavra que ele não era comum. Talvez fosse a maneira como ele caminhava, com propósito deliberado. Talvez fosse seu foco, sua calma, sua total ausência de comportamento de busca de aprovação. Aquilo não foi sorte. Aquilo não foi status social herdado. Aquele era um homem que passou anos nas sombras construindo a si mesmo, cinzelando seu caráter na rocha dura da disciplina, até que ele não precisasse mais exigir respeito. Ele o comandava apenas pela sua essência. E você sente isso. Você sabe quando está na presença de um homem que não se importa se você concorda com ele, porque a verdade dele não está em debate. A verdade dele não é uma democracia, é uma monarquia onde ele é o rei. Esse homem pode sentar-se quieto em uma sala e deixar todos desconfortáveis, não porque ele é agressivo ou mal educado, mas porque ele é, sem desculpas, ele mesmo. Em uma cultura obcecada por compartilhar demais, postar demais, falar demais, ele escolhe guardar sua energia. Ele escolhe falar apenas quando constrói, não quando distrai. Os estoicos praticavam o silêncio não como uma forma de punição, mas como uma forma de acumular poder. Zeno de Cítio, o fundador do estoicismo, dizia: "Temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir o dobro do que falamos." Esse homem fala devagar, com pausas, não para manipular, mas porque suas palavras têm peso, e o peso move-se de forma diferente. Coisas leves flutuam ao sabor do vento, coisas pesadas ancoram. Você quer se tornar esse homem? Então pare de preencher o espaço para se sentir digno. Pare de perseguir reações. Pare de usar a conversa como uma arma para ganhar atenção. Sua voz se torna poderosa quando não carrega mais o cheiro do desespero. Sua linguagem corporal se torna magnética quando não sinaliza mais carência. Sua energia se torna uma atração gravitacional quando você fez o trabalho interno para viver em alinhamento. Fale com sua presença antes de falar com sua voz. E a maneira de construir essa presença é assumir a responsabilidade radical por cada palavra que você diz. Você para de fofocar, pois a fofoca é a linguagem dos fracos. Você para de mentir, mesmo as pequenas mentiras sociais, pois a mentira fragmenta sua realidade. Você para de se explicar toda vez que alguém o questiona. Você deixa seus padrões falarem antes que sua voz o faça. Você mantém o contato visual e deixa as pessoas sentirem sua profundidade, não porque você está tentando intimidar como um animal encurralado, mas porque você enfrentou suas próprias sombras e agora elas trabalham para você, não contra você. As mulheres não desejam palavras bonitas, elas desejam certeza. Elas desejam o homem que não tropeça em sua própria verdade, que não recua quando ela lança um teste em sua direção. Elas desejam o homem cujo silêncio diz: "Eu já decidi quem eu sou." E uma vez que você se torna isso, você se torna inesquecível.
não porque você tentou ser, mas porque você ousou construir o que a maioria dos homens nem sabe que está perdendo. Então, fale menos, signifique mais. Lembre-se, a sala mais barulhenta é frequentemente liderada pelo homem mais quieto. Terceiro ponto crucial: a compostura é o gatilho emocional dela. Ela não se apaixona pela sua ambição declarada. Ela não se compromete por causa da sua aparência ou do seu esforço aparente, ou pela maneira como você soa quando fala sobre seus grandes planos futuros que nunca se concretizam. O que a move mais profundamente do que a atração física, o que a enraiza na lealdade, é o que ela sente quando tudo desmorona, e ela observa você manter tudo junto, sem precisar dominar pela força bruta, sem precisar fugir, sem colapsar em confusão. A alma feminina, em sua polaridade com o masculino, não é programada para buscar a perfeição, mas para buscar a clareza e a segurança. Ela é biologicamente sintonizada, através de milênios de evolução, para buscar estabilidade diante do caos emocional. E quando ela testa você, e sim, ela vai testar, porque toda mulher com profundidade testará a estrutura onde ela pretende habitar. Ela não está procurando que você vença um debate lógico ou conserte os sentimentos dela como se fosse um mecânico. Ela está tentando sentir se você pode suportar a pressão da realidade dela sem vacilar. É por isso que você pode ser um homem com charme, inteligência e até recursos financeiros, mas ainda assim perdê-la. Porque em uma fração de segundo de fraqueza reativa, de defender seu ego em vez de direcionar a situação, de implorar em vez de pausar, você confirmou o que ela temia: que sua força é situacional, não fundamental, que sua força depende de o sol estar brilhando. Então, ela recua, ela questiona, ela agita a atenção não para destruí-lo, mas para ver se suas raízes são reais. Imagine uma tempestade testando uma árvore. A tempestade não odeia a árvore, é apenas a natureza da tempestade. E nesses momentos, quando você começa a levantar a voz, quando sua respiração fica curta e alta, quando suas palavras tropeçam porque você está com medo do que ela pode fazer, dizer ou pensar, você não está mais liderando, você está perseguindo, você está reagindo. E as mulheres não ficam onde sentem que são elas que estão liderando as suas reações. Elas querem sentir você firme quando estão sobrecarregadas. Elas querem sentir sua direção quando perderam a delas. Elas querem se render, não por fraqueza, mas porque sua presença lhes dá a segurança necessária para suavizar. Mas aqui está a verdade desconfortável que a maioria dos homens modernos não admite. Fomos ensinados a falar quando deveríamos ouvir, a tentar resolver logicamente quando deveríamos entender emocionalmente, a entrar em pânico quando deveríamos pausar. E até que você desaprenda esse condicionamento, você continuará atraindo caos em vez de conexão. Ela não está contra você. Ela está procurando algo em você que é inabalável. Algo que não vem da manipulação, do status ou da conversa doce. Vem da profundidade. Vem de um homem que passou tempo na solidão com seus pensamentos, que aprendeu a navegar pelo peso emocional sem descarregá-lo nos outros. Está no homem que pode testemunhar as emoções dela. Lágrimas, medos, resistência. E permanecer ancorado, não porque ele está tentando vencer a discussão, mas porque ele sabe quem ele é, sem precisar da validação dela naquele momento. Esse tipo de compostura, essa postura sob pressão, essa restrição enraizada na certeza, não apenas a atrai, ela a desarma, derruba as muralhas defensivas dela, porque agora ela vê você não como outro homem fingindo ser sólido, mas como o homem que realmente é. E para construir isso, você deve ir onde a maioria dos homens não vai. Para dentro do desconforto, para dentro dos gatilhos, para os lugares onde você sempre reagiu de forma infantil. E você deve aprender a respirar,
a desacelerar o tempo, a observar como um falcão, a liderar com sua firmeza em vez de sua necessidade neurótica de estar certo. Marco Aurélio nos lembrava que a melhor vingança é não ser como aquele que nos feriu. No contexto dos relacionamentos, a melhor liderança é não ser arrastado pela tempestade, mas ser o farol que permanece imóvel enquanto as ondas quebram. Porque no final, os homens que realmente lideram não são os que dizem mais, mas os que suportam mais sem desmoronar. Quarto mandamento: nenhuma reação é igual ao controle máximo. Cada momento em que você reage sem controle, você vaza poder. É como um sangramento arterial na sua autoridade. Cada mensagem de texto que você envia por medo de perdê-la, cada discussão em que você mergulha sem clareza, cada emoção que você deixa ditar suas palavras, você cede terreno. Não apenas com as mulheres, mas com a vida, com os negócios, com você mesmo. A reação impulsiva é o oposto da liderança. É a declaração pública de que algo fora de você é mais forte do que o que está dentro de você. E no mundo de hoje, onde tudo é engenharia pura projetada para provocá-lo, anúncios explorando suas inseguranças, opiniões políticas isca para ferir seu orgulho, pessoas apertando seus botões apenas para ver o que você fará. Os homens mais raros são aqueles que não mordem a isca, aqueles que não piscam, aqueles que não respondem apenas para se sentirem ouvidos. Porque o que você descobrirá, se algum dia tiver a disciplina de sentar-se através de um teste de paciência e escolher a postura em vez do pânico, é que nada confunde mais aqueles que tentam controlá-lo do que um homem que não joga o jogo deles. E ela sente isso também. Ela pode não dizer, ela pode não admitir para as amigas. Mas lá no fundo, quando você fica calmo em vez de escalar o conflito, quando você escolhe a direção em vez do drama, quando você se afasta do desrespeito sem dizer uma palavra, apenas retirando sua atenção, algo clica. O respeito se aprofunda. A curiosidade cresce. E o que é mais importante, você começa a se respeitar de maneiras que nunca fez antes. Você começa a perceber que sua atenção é uma moeda, a moeda mais valiosa que você possui, e onde você a gasta define seu destino. Você vê que nem toda provocação merece um parágrafo de resposta. Nem todo gatilho precisa de uma reação. Algumas coisas são apenas testes, e os que passam são aqueles que conseguem ver além do momento imediato. Mas é aqui que a maioria dos homens fica presa. Eles confundem desapego estoico com fraqueza ou passividade. Eles pensam que ir embora significa perder. Eles pensam que escolher não argumentar significa que não foram fortes o suficiente para defender sua verdade. Isso está errado. A força real não é mostrada gritando mais alto. É mostrada sabendo que você não precisa gritar. É na pausa, no olhar, no silêncio ensurdecedor que segue quando alguém tenta empurrá-lo e você não se move, porque você sabe exatamente o que eles estão fazendo. E mais importante, você sabe quem você é. Nesse momento, você se torna intocável. Não porque você está evitando a vida, fugindo para uma caverna, mas porque você a dominou. Você dominou a si mesmo. Então, da próxima vez que sentir aquele fogo subindo pelo esôfago, querendo atirar de volta, querendo perseguir, querendo se defender de uma acusação injusta, pare. Congele o tempo. Pergunte a si mesmo: isso serve ao homem que estou me tornando? Se não serve, deixe ir. Solte. Se isso o drena, distancie-se, porque cada vez que você escolhe não reagir, você reforça sua direção. Você prova para a única pessoa que importa, você mesmo, que sua missão é mais importante do que ter razão em uma discussão trivial de terça-feira à noite. E isso, com o tempo, transforma você no tipo de homem que todos observam. Não porque você é o bobo da corte que entretém, mas porque você perdura.
Porque você mantém sua estrutura não por aplausos, mas porque treinou por muito tempo e perdeu muito para entregar sua soberania novamente. Número 5. Controle emocional é igual à liderança. Existe um ponto na vida de todo homem, um ponto de inflexão, quando ele olha ao redor para o caos. Seu relacionamento está escorregando, seus negócios estão na beira do abismo, seus pensamentos estão correndo a 1000 por hora à meia-noite. E ele percebe que o mundo não vai desacelerar para ele, o mercado não tem pena, a natureza não tem misericórdia. Ele deve se tornar mais forte do que a pressão ou será esmagado sob ela. E é nesse momento, não quando ele está no topo, não quando ela o ama e tudo são flores, mas quando as paredes estão se fechando, que um homem descobre a verdade absoluta. Liderança não é sobre cargos. Não é sobre ter CEO na sua bio do Instagram. Não é sobre ser o mais barulhento na sala dando ordens. Liderança é sobre gerenciar a si mesmo quando tudo dentro de você quer perder o controle. É quando sua mulher está em uma espiral emocional e, em vez de reagir à energia dela com sua própria instabilidade, você a centra recusando-se a quebrar. É quando o negócio falha e você não amaldiçoa o mundo, você se adapta. É quando seus amigos o traem e você não retalia com vingança mesquinha. Você se move em silêncio e eleva seus padrões, tornando o acesso a você impossível para eles. Porque o controle emocional não é sobre suprimir o que você sente. Isso é repressão e leva à doença. Controle é sobre aprender a direcionar essa energia com propósito. Marco Aurélio dizia que a mente sem paixões é uma cidadela, mas a mente dominada por elas é uma ruína. É saber quando falar e quando ficar quieto, quando ir embora e quando defender seu território. E aqui está a parte mais difícil para a maioria dos homens modernos, criados no conforto. Esse tipo de controle não vem naturalmente. Você não nasce com ele. Você tem que construí-lo nas sombras. Você tem que se sentar com cada parte de si mesmo da qual você tem fugido. A raiva, a decepção, o arrependimento, e você tem que encarar isso sem culpar ninguém. Você tem que estudar seus próprios padrões como um cientista. Pergunte a si mesmo, por que eu reajo assim? Por que levanto minha voz quando me sinto desrespeitado? É medo? É insegurança? Por que busco a validação dela quando sei que ela não está em sua energia correta? Por que digo sim quando cada célula do meu corpo grita não? E é aí que a construção começa. Não em mudar ela, não em consertar seu chefe ou sua família, mas em reconstruir a si mesmo desde o alicerce. Você começa dominando suas manhãs, levantando cedo, treinando seu corpo antes que o mundo tenha a chance de sacudi-lo. Você cria inegociáveis, coisas que faz diariamente, não importa o que aconteça, porque elas o aterram. Você aprende a falar devagar, não porque está inseguro, mas porque valoriza suas palavras como ouro. Você aprende a respirar profundamente quando acionado, não porque está tentando fingir calma, mas porque aprendeu a permanecer presente quando seus instintos animais querem fugir ou lutar. E lentamente, o homem que você era, o reativo, o ansioso, o agradador, começa a morrer, e em seu lugar, um novo homem nasce. Um que não lidera com ego, mas com presença. Um que não tenta ser seguido, mas acaba liderando de qualquer maneira, porque sua energia é tão fundamentada que os outros naturalmente confiam nela. Sua mulher começa a olhar para você não buscando instruções, mas buscando segurança. Sua equipe começa a respeitar sua confiança silenciosa mais do que a ansiedade barulhenta dos outros. Seus filhos veem em você o que nenhum professor jamais poderia oferecer. Um exemplo vivo de como permanecer enraizado quando a vida não segue o seu caminho. Porque isso é liderança real, a autocracia da alma. Não apenas a capacidade de guiar os outros, mas a capacidade brutal de guiar a si mesmo através do fogo sem perder o caminho. Número 6. A calma mata o caos.
Existe um nível de paz que não pode ser abalado por ruído, por jogos mentais, por mudanças repentinas. E quando um homem vive a partir desse nível, tudo ao redor dele ou se alinha ou desaparece. E a verdade é que a maior parte do que cerca você agora, cada discussão mesquinha, cada amigo falso, cada pico emocional, não é conexão real. É ruído tentando ver se pode sacudir seu centro. Porque a vida não respeita seu potencial. Ela testa sua disciplina. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Desperdiçamos reagindo ao caos que poderíamos simplesmente ignorar. E os únicos homens que sobrevivem ao teste são aqueles que param de procurar paz nos outros e começam a construí-la dentro de si. Ela não quer que você grite de volta quando ela o empurra. Ela não quer que você colapse quando as coisas ficam escuras. Ela quer ver se você é quem diz ser. Se sua força é real, não porque você nunca foi testado, mas porque foi testado e escolheu não dobrar. E a razão pela qual essa calma é tão rara, tão valiosa quanto um diamante, é porque ela deve ser construída uma camada de cada vez, enquanto todos os outros estão perseguindo atalhos e pílulas mágicas. Começa na primeira vez que você se senta na dor, sem entorpecê-la com álcool, pornografia ou distrações. Aprofunda-se quando você mantém sua posição em uma conversa difícil sem levantar a voz. Endurece como aço quando você diz não a ela, não por crueldade, mas por clareza de propósito. É quando você escolhe sair de uma sala onde seu valor não é visto, não para punir ninguém, mas para proteger sua paz como um guardião feroz. E é aí que o caos perde o controle sobre você. Quando você para de precisar ser entendido e, em vez disso, torna-se profundamente enraizado na compreensão de si mesmo. Imagine caminhar para uma situação que costumava te abalar, uma mudança de humor repentina, uma indireta passiva-agressiva, uma traição nos negócios. E, em vez de reagir, você respira, você observa, você deixa passar através de você como o vento passa através das montanhas. A montanha não briga com o vento, ela apenas permanece. E nesse momento, você não está apenas respondendo de forma diferente. Você se tornou diferente. Sua mulher começa a observá-lo mais. Ela não sabe por quê, mas é atraída por você mais profundamente, porque agora sua calma não é um humor passageiro, é sua identidade. E o mundo começa a tratá-lo como um homem que não pode ser movido. Porque você mostrou isso repetidamente. Você ensinou ao seu ambiente que nada é mais valioso para você do que sua integridade e sua paz. E tudo o que diz respeito a isso será recebido, não com raiva, mas com uma saída silenciosa e definitiva. E isso é aterrorizante para aqueles que não podem controlá-lo. Isso é magnético para aqueles que procuram força. E o mais importante, é uma mudança de vida para você. Porque agora você não está apenas sobrevivendo ao seu caos, você o tornou irrelevante. E o homem que pode fazer isso, ele não apenas atrai coisas melhores, ele vive melhor, ele comanda mais. Não pela força, mas pelo alinhamento. Porque quando um homem se torna calmo em um mundo viciado em ruído, ele se torna intocável. Número 7. A quietude constrói atração de longo prazo. Existe um tipo de poder que não atinge o pico no primeiro encontro, não desaparece após a primeira briga e não evapora quando a vida testa sua força. E esse poder, aquele que as mulheres lembram anos depois, mesmo quando você não está mais na vida delas, não é baseado em charme, não é baseado em aparência, não é baseado na excitação temporária da química inicial. É baseado em algo muito mais profundo. Sua capacidade de permanecer profundamente enraizado em quem você é ao longo do tempo. Através do conflito, através da mudança, através da resistência.
Porque a atração de curto prazo é fácil. Qualquer homem pode comprar flores, dizer as coisas certas, agir de forma composta por alguns dias ou até algumas semanas. É fácil ser estoico quando a barriga está cheia e o sol brilha. Mas o que mantém uma mulher olhando para você de forma diferente 10 anos dentro de um relacionamento? O que a faz respeitá-lo quando ela está com raiva? O que a faz desejá-lo mesmo quando a vida parece pesada? É a sua consistência. A consistência implacável em ser o mesmo homem que ela conheceu no primeiro dia, mas mais profundo, mais forte, mais refinado. Para alcançar isso, você deve parar de viver nos altos e baixos emocionais que destroem a maioria dos homens. Você deve se tornar o homem que não atinge o pico quando as coisas são boas e colapsa quando não são. Você deve aprender a viver por princípios, não por sentimentos. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, ensinava que a filosofia não é um truque para entreter o público, mas uma prática diária de forjar a alma, permanecer quem você disse que é, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil, porque nada constrói confiança como a consistência, nada constrói profundidade como a restrição, e nada constrói atração vitalícia como o homem que nunca precisa levantar a voz para lembrá-la de quem ele é. Ela não precisa ser impressionada com truques, ela precisa ser ancorada, e ela não precisa de um homem que reage como uma criança. Ela precisa de um homem que segura o espaço, segura a verdade, segura a visão, segura o padrão. E esse tipo de homem não precisa constantemente conquistá-la de novo e de novo com súplicas. Ele simplesmente se torna o espaço onde o feminino dela pode descansar sem medo. Mas esse espaço deve ser conquistado. Deve ser esculpido nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Quando ela está distante e você escolhe a paciência em vez do pânico. Quando você é mal compreendido e escolhe a clareza em vez de tentar provar seu ponto desesperadamente. Quando você é testado e escolhe a quietude em vez de se atrapalhar todo. E esses momentos são o verdadeiro teste. Não os grandes gestos românticos, não as viagens caras, mas os atos simples, muitas vezes invisíveis, de força aterrada, que dizem a ela que você não está aqui para controlá-la. Você está aqui para liderar com calma, sem ego, sem ruído. Esta é a presença que muda a maneira como ela respira perto de você, que a faz querer chegar mais perto sem que você peça, que a faz parar de questionar, parar de testar, parar de resistir, porque ela vê que nada sobre você é temporário. Você se tornou uma montanha na vida dela, não porque você exigiu, mas porque escolheu todos os dias se tornar o homem que não apenas oferece estabilidade, mas a vive. E essa profundidade, esse peso gravitacional é raro. É por isso que ela fica, é por isso que ela respeita. Não por fraqueza, mas por uma reverência profunda que move a alma dela. Porque o homem que se torna imóvel ao longo do tempo torna-se irresistível não apenas na cama, mas na presença. Não apenas quando as coisas são doces, mas quando a vida fica complicada. Para se tornar esse homem, você não precisa de mais táticas de sedução. Você precisa de mais verdade. Você precisa parar de perseguir e começar a incorporar. Comece vivendo em alinhamento com seus valores, mesmo quando for tentado atraí-los por prazer momentâneo. Comece se afastando de conversas que desrespeitam seu valor. Comece treinando seu corpo e sua mente até que suas decisões sejam lideradas pela clareza e não pelo impulso. Comece escrevendo o tipo de legado que você quer deixar e vivendo como se você já carregasse esse peso cada vez que fala. E, acima de tudo, saiba disto. A atração de curto prazo está em toda parte. É barata. Mas o que a faz se apaixonar novamente cada vez que ela olha para você é o homem que se tornou mais composto, mais aterrado, mais intencional à medida que os anos passaram.
Isso é o que constrói um legado. Isso é o que cria reis. Isso é o que separa o homem que ela namora do homem com quem ela constrói uma vida e uma dinastia. Seja esse homem. Se você chegou até este ponto do vídeo, você já sabe que este mundo não foi construído para torná-lo um homem forte. Foi construído para mantê-lo perseguindo aprovação, duvidando de seus instintos, suavizando cada aresta do seu poder, até que você esqueça quem deveria ser. E se você está cansado de viver confuso, drenado e perdendo o respeito cada vez que tenta agradar, isso acaba agora. A verdade estatística e brutal é que a maioria dos homens continuará cometendo os mesmos erros em namoro e relacionamentos pelos próximos 5 anos, até que um dia acordem sozinhos, quebrados por dentro e se perguntando o que aconteceu. Mas não você, porque agora você viu o que eles não viram. E é por isso que o e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você existe. Não é apenas um e-book. É uma arma carregada para o homem que cansou de jogar suave, cansou de ser manipulado e está pronto para finalmente liderar com presença, força e autoridade. Este material não é diluído. É a verdade mais clara e crua que nunca lhe contaram sobre a dinâmica entre o masculino e o feminino sob a ótica estoica. E o link está fixado nos comentários. Comente respeito agora mesmo se você está pronto para pegá-lo e construir o que ela morre de vontade de sentir em você, mas não conseguia nomear. Junte-se aos fortes. Curta este vídeo, inscreva-se no canal O Estoico Cru e ajude a salvar outro homem de desperdiçar anos em dor, confusão e arrependimento silencioso.